Angola foi convidada quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, a participar do painel de debates organizado pela Mining Indaba, a encerrar esta quinta-feira, 8 de fevereiro, na cidade do Cabo, África do Sul. O presidente do Conselho de Gerência e diretor-geral da Sociedade Mineira de Catoca, Dr. Benedito Paulo Manuel, representante máximo da terceira maior mina de diamantes do mundo, explorada a céu aberto, falou da necessidade de se repensar o conceito de nacionalizar os recursos, levando a refletir sobre os estragos que a nacionalização provocou às economias de muitos países, sem atingir a vertente política. Entretanto, surgiu a necessidade das grandes economias entenderem que os países produtores de minerais devem fazer parte do processo de exploração e da fase transformacional dos mesmos para gerar desenvolvimento à população e seus respectivos países. Eu penso que, em primeiro lugar, nós não devemos nos assustar com a perspectiva de repensar a questão da nacionalização dos recursos. É claro que, sempre que falamos em nacionalização, isso nos remete a um conceito, em termos de política econômica, que vai para o lado político assustador, considerando do ponto de vista histórico o estrago que a nacionalização fez para a economia de muitos países. Mas sem ir numa vertente política, falando como operador, eu penso que é importante entender o que é que se pretende. Meus senhores, é preciso nós entendermos que os recursos minerais exploram-se há muitos e muitos anos. Os recursos minerais são responsáveis pelo desenvolvimento que a humanidade atingiu hoje. Como nós podemos ver aqui, sem os recursos minerais, não estaríamos a nos comunicar nesta sala, não teríamos o nível de saúde que nós temos, não teríamos o nível de iluminação, de energia que nós temos. Portanto, a qualidade de vida que nós temos hoje depende em grande parte do desenvolvimento da exploração dos recursos minerais. Um debate verdadeiramente equilibrado, onde cada um exteriorizava o seu ponto de vista. Mas, para Angola, é necessário que as grandes economias olhem para os recursos minerais numa perspectiva verdadeiramente justa, por ser responsável do desenvolvimento do mundo. A questão que se coloca é a seguinte: se os recursos minerais têm um grande contributo para o desenvolvimento da humanidade, a grande verdade, porém, também é de que muitos dos países ou nações onde são explorados estes recursos são os que menos contributo em termos de desenvolvimento recebem, portanto, daquilo que deveria ser o papel dos recursos minerais. E eu creio que é dali que surge a tendência das políticas de muitos países exigirem que os minerais possam conhecer o processamento nos seus países e não apenas a exportação. Então, neste aspecto, eu como operador também defendo que o Estado não se deve substituir aos operadores, mas o Estado tem sim responsabilidades para ditar políticas de Estado que permitam um ambiente de negócios em que o operador, o investidor, invista e tenha os seus ganhos, mas que os recursos explorados tenham um verdadeiro impacto no desenvolvimento das nações onde eles são explorados. O Dr. Benedito Paulo Manuel defendeu ainda que se deixe a teoria do assistencialismo social às comunidades que circundam as minas, por não ser apenas uma questão de solidariedade social, mas, sim, olhar na perspectiva de justiça para a dignidade humana e a busca pela equidade. E temos que entender isso como um conceito de uma humanidade saudável, porque nós não podemos olhar para os recursos simplesmente numa perspectiva econômica. É preciso olhar a perspectiva social e eu até diria é preciso olhar para a perspectiva antropológica. Então é aqui a necessidade de, e está bem o termo repensar, a necessidade de ouvirem-se e encontrarem-se todas as partes
para a busca daquilo que o Peter disse de equidade. Mas o mundo explorador dos recursos minerais tem que entender que com o desenvolvimento da tecnologia, com a expansão do conhecimento, temos que buscar um paradigma de maior justiça social no aproveitamento dos benefícios dos recursos minerais que este planeta proporciona. Sob o olhar atento dos presentes, que aplaudiram a ideia de quem defende a distribuição justa da riqueza em África e não só. E justiça social não quer dizer socialismo, não, mas é buscar uma equidade na repartição dos benefícios decorrentes dos recursos que são explorados e com a participação das nações onde esses recursos são explorados. Esta participação significa o quê? Que este recurso que é explorado não basta explorar e exportar para fora. Este recurso que é explorado tem que ser um recurso que também deve ser processado neste país. Tem que ser um recurso que na cadeia de valor deste recurso possa permitir que se criem vários empregos, não só emprego aí na exploração, mas até no processo de transformação, e que a própria nação ganhe não só da matéria-prima, mas ganhe também, portanto, ao nível da cadeia, dos minérios processados. De lembrar que o Mining Indaba encerra hoje, 8 de fevereiro de 2024.